começar mais uma entrevista do Espiritismo PH. Esperamos que você goste. Temos novamente ao nosso lado o nosso querido irmão Gilson Freire. Hoje vai abordar aqui no Espiritismo BH o tema perispírito. Tudo bem, Gilson? Graças a Deus, Marcelo. Gilson, então vamos iniciar com perguntas básicas. O que é o perispírito? Qual a origem da palavra perispírito? E há outras denominações para esse corpo sutil? É por aí que nós vamos adentrar este assunto, né? O termo perispírito ele foi criado por Kardec. E Kardec trouxe à tona um conhecimento muito antigo da nossa humanidade. Porque o perispírito não é uma descoberta do espiritismo. Várias ciências ocultas, ao longo da história, já haviam percebido a existência nos seres humanos, e vamos logo informando, nos seres vivos, já haviam percebido a existência de um organismo além do corpo físico. Portanto, trata-se de um assunto bastante conhecido em outras doutrinas, nas chamadas ciências secretas. O Egito Antigo, por exemplo, já estudava o perispírito sob a denominação de Ka. Inclusive é o próprio nome, né, que se utilizou para denominar o nosso famoso carrinho, né, da Ford, o Ka. Paracelsus, né, que viveu na Europa, o famoso médico suíço, né, alquímico, viveu no século XVI, ele também percebeu a existência desse corpo sutil, ele o denominou corpo sidéreo. E os gregos antigos, que foram tão perceptivos, né, introduziram-nos na ciência do conhecimento, eles também estudavam a existência deste corpo de natureza energética, chamada o eidolon. Já era ensinado, né, na doutrina de Hipócrates. Hipócrates já nos falava da existência deste organismo sutil que orientava com sabedoria e inteligência a organização física. De forma que perispírito tem diversas denominações ao longo da história. Em 1982, um biólogo famoso, Sheldrake, ele fez um estudo muito sério e propôs a existência de um organismo orientador das formas biológicas que ele chamou de campo morfogenético. É um outro nome mais pomposo, digamos assim, para o nosso mesmo velho conhecido perispírito, né? O Sheldrake, então, deu essa denominação, os campos morfogenéticos. E temos uma outra denominação muito interessante para perispírito, que eu particularmente aprezo muito, que é o psicossoma. Já já nós vamos ver a origem deste termo, mas vamos logo explicar para vocês de onde vem a palavra perispírito, por que nós a utilizamos predominantemente na nossa doutrina espírita. Mas, continuando, né, a responder a pergunta, nós vamos conhecer o perispírito também através da denominação de campo psi, o MOB, né, que designa o modelo de organização biológica, uma denominação também muito interessante, proposta por Hernani Guimarães, né, o modelo de organização biológica, abreviadamente MOB. Então são esses nomes que nós usamos na atualidade: psicossoma, perispírito, MOB, campo psi, campo morfogenético, são as denominações mais utilizadas na literatura espírita moderna. Kardec, na questão 93 do Livro dos Espíritos, com muita propriedade, interroga os espíritos se, porventura, o espírito tem algum envoltório. Ou seja, seria o espírito uma entidade abstrata, destituída de qualquer manifestação corpórea? E os espíritos então respondem que não, que os espíritos eles se manifestam com um corpo
bastante sutil aos nossos olhos. Na falta de uma terminologia própria, os espíritos falaram de um corpo de natureza vaporosa, invisível aos nossos olhos, porém bastante grosseiro para eles, espíritos. E que este corpo copiava exatamente o corpo humano. Também vamos logo adentrar o assunto com mais detalhes. Na verdade, é o corpo humano que copia a conformação do perispírito. Mas, por definição, o perispírito tem um formato exatamente que é o mesmo do corpo humano. Então Kardec entendeu que entre o espírito e o corpo físico estaria situado este outro organismo sutil. Ele seria um elemento de ligação entre estes dois corpos conhecidos nossos. Assim, Kardec propôs a denominação de perispírito. É uma palavra inventada por Kardec. Kardec lembrou-se, como estudioso que era, dos frutos. Por exemplo, se nós partirmos uma maçã ao meio, nós vamos observar no cerne da maçã a semente. Na periferia, limitando a maçã, a casca da maçã. E entre a semente e a casca, a polpa da maçã. A polpa da maçã, biologicamente, é denominada perisperma. Aquilo que está em volta, o radical peri significa exatamente isso, aquilo que contorna, o que está em volta, o que está em torno. Então o perisperma está em torno da semente e ele separa a semente da casca, é o intermediário entre a semente e a casca. Ora, a semente seria o espírito, a casca, o corpo físico. E intermediando os dois elementos, nós teríamos o perispírito, aquele que envolve o espírito. Esta é a origem dessa denominação, que tornou-se famosa, é uma denominação muito feliz para este organismo, e nós o usamos a gosto, na doutrina espírita. André Luiz nos propôs o termo psicossoma. Esta palavra advém de psique, que significa alma, e soma, que é utilizado para corpo. É muito usado na biologia essa raiz soma. Então, psicossoma também é um nome bastante elegante, que eu gosto muito, sabe, Marcelo? É um nome pomposo científico, também, né? E, infelizmente, um pouco usado, né? Mas a proposta de André Luiz, ela deve ser albergada nas fileiras espíritas, no espiritismo científico, né? Por ser uma denominação que traduz uma ideia do que é exatamente o corpo perispiritual. Em síntese, nós podemos considerar a existência em nós de 3 corpos. Lembrando então que nós somos entidades ternárias. Nós temos em nós o corpo substancial, o principal corpo que nós temos, que chamamos de corpo mental. O corpo mental é pertinente ao nosso espírito, é uma entidade abstrata, ideoplástica. Ele não tem uma conformação no mundo das formas. O corpo mental é a estrutura que o nosso espírito guarda de corpo. Então nós temos uma memória espiritual que nós carregamos de vida após vida, que sofre a influência do trabalho evolutivo, e nós retemos então na memória o registro do nosso corpo nos seus mínimos detalhes. Portanto, se nós cerrarmos os olhos e intentarmos enxergar o nosso próprio corpo, nós estaremos visualizando, ainda que grosseiramente, o nosso corpo mental. A ideia de conformação que nós trazemos nos arcanos da nossa consciência profunda. E, curiosamente, nós podemos considerar, que nós sabemos mais anatomia do que qualquer anatomista da Terra, porque o nosso espírito conhece nos mínimos detalhes todas as nossas estruturas anatômicas.
porque o espírito é capaz de construí-las. E ele as constrói mediante as informações que retém no corpo mental, que se serve então da inteligência divina, que está auxiliando-nos permanentemente pelos trânsitos das nossas muitas vidas. Portanto, esse é o corpo mais importante que nós trazemos na nossa organização. Não se perde nunca o corpo mental. O outro corpo é o corpo perispiritual, que nós estamos tratando hoje. Vamos falar de suas propriedades, né? De sua composição. E finalmente o corpo físico, que é o nosso velho conhecido corpo material, né? Onde nós estamos agora presentes com ele na vida. Portanto, somos 3 em 1: corpo mental, corpo perispiritual, corpo físico. Considera-se que o desencarnado nada mais é do que uma entidade que perde o seu corpo físico e segue na vida espiritual, portando então o seu corpo mental e o seu corpo perispiritual. O perispírito é de consistência material. Qual é a sua constituição elementar? Este é um dos assuntos mais palpitantes na atualidade. É uma pergunta que todo estudioso do espírito faz. De que é que está composto o perispírito? O perispírito é feito de quê, afinal? Qual é a substância que o faz, que o entretece? Uma pergunta que remete também, né, para a composição do mundo espiritual. O mundo espiritual está feito de quê? Nós vemos na literatura espírita a descrição das colônias espirituais, onde existem construções, casas, prédios, pessoas, objetos os mais diversos, existem árvores, flores. E a nossa curiosidade é muito grande, né, Marcelo? Do que é que está formado o mundo espiritual, né? E, em síntese, de que é que está formado o perispírito? Na época de Kardec, o perispírito foi julgado como um corpo feito de substâncias muito sutis, substâncias volatizadas, que, né, na época foram denominados de fluidos. Portanto, seriam fluidos, seriam tecidos fluídicos ou malhas magnéticas de energias desconhecidas, formariam este corpo do espírito. Hoje, com o progresso da ciência, sobretudo no campo da física quântica, a doutrina espírita vem evoluindo e nós temos uma melhor ideia do que é de fato o perispírito e de que é que ele está feito, o que o compõe. Sobretudo na literatura de Chico Xavier e sobretudo na obra Evolução em Dois Mundos, nós vamos encontrar respostas muito interessantes para estas perguntas que para muitos leitores passa desapercebido, mas nós vamos chamar atenção para vocês. Neste ponto eu preciso tomar um certo cuidado porque o assunto é vasto e eu posso me deter aqui e ficar muito tempo, sabe, Marcelo? Vamos ser mais rápidos, né? Mais sucinto. Então, os espíritas, de modo geral, acreditam que o perispírito seja uma emanação vaporosa, fluídica, quintessenciada. Então, nós imaginamos o espírito como uma entidade como que vazia para nós, né? Algo capaz de atravessar as paredes, as portas, de flutuar, né? De volitar pelos espaços. Então, a ideia que fazemos é que o perispírito é algo evanescente, como se fosse um lençol sutil, leve, transparente, e o espírito transporta aquele lençol pelos diversos... Etéreo. Etéreo, né? Algo assim, né? Mas nós sabemos que não é bem assim. O perispírito, como os espíritos afirmaram, ele é vaporoso para os nossos sentidos, mas grosseiro para nós, os espíritos disseram, né? Quer dizer que o corpo perispiritual, na realidade do mundo espiritual, é algo mais expressivo do que isto.
E para continuar a nossa conversa, nós vamos nos lembrar de uma experiência muito interessante que foi feita no dia 22 de abril de 1872. Isto mesmo, uma velha experiência antiga. Ela foi realizada por um cientista, um eminente cientista, William Crookes. William Crookes foi um cientista inglês, muito importante na história da ciência. Ele nasceu em 1832, faleceu em 1919, e dentre as suas principais descobertas, nós nos recordamos, né, da descoberta do isolamento e a descoberta do elemento tálio e da descoberta dos raios catódicos. Ele construiu uma ampola, né, que era capaz de produzir os raios catódicos. Os raios catódicos são muito importantes na vida moderna. Logo descobriram, né, que os raios catódicos produziam raio-x. Então esse é o nosso William Crookes. O William Crookes era uma personalidade eminente na sociedade inglesa e ele foi convidado por uma das universidades inglesas para destituir o espiritismo. Então ele se pôs a estudar o espiritismo para desmascará-lo, destituí-lo. Mas o William Crookes é o nosso Paulo de Tarso, né, Marcelo? Ele se convenceu da realidade do espiritismo e tornou-se um defensor do espiritismo. Ele se fez espírita, deixou-nos um livro muito importante chamado Fatos Espíritas, onde ele relata as suas experiências. E o William Crookes esteve diante de um espírito materializado, uma jovem de 14 anos, desencarnada, com 14 anos, chamada Katie King. A Katie King materializou-se diante de William Crookes através das emanações ectoplasmáticas, né? O ectoplasma, se tivermos oportunidades, vamos falar um pouco disso. E Katie King, materializada, ela estendeu a mão para cumprimentar William Crookes. William Crookes, como um cientista esperto, né? Ele não pegou na mão da Katie King, ele pegou no punho da Katie King. Ele queria saber se aquele ser espiritual, desencarnado, tinha pulso. Se havia pulsação no braço de Katie King. Eu não vou responder agora, né, Marcelo? Ponto suspense, né? Vamos fazer um suspense, né? A gente costuma fazer uma enquete, né? Quando nós estamos assim, com o público presente, né? E vocês podem votar também, né? Os que estão assistindo aí em casa. Aqueles que acham que tinha pulso, aqueles que acham que é impossível um espírito morto ter pulso. Porque pulso é pertinente a um ser material, ser carnal, que tem coração, sangue, vaso sanguíneo, né? Coração batendo, não é isso? E um defunto não tem um coração batendo. Mas vamos tentar descobrir qual é a constituição do perispírito. Resumindo para vocês, hoje a ciência já chegou à conclusão de que a nossa própria matéria, que nos parece tão concreta aos nossos olhos, é uma nuvem evanescente de energias. Haja visto que nós possuímos 99,9% de espaço vazio no nosso corpo físico. Veja bem, apenas 1% representa matéria, o resto é campo, agitado por movimentos intensíssimos de partículas, diminutíssimas partículas atômicas, de forma que se essas partículas elas se detessem, paralisassem os seus movimentos, nós nos transformaríamos em uma poeirinha invisível. Quer dizer, o que existe na matéria de fato é muito pouco. A matéria é uma ilusão a nossos sentidos. De forma que hoje, se nós tivéssemos que dizer para alguém do que é que está feito o nosso corpo físico, nós diríamos de átomos. Mas os átomos são quase que uma ilusão para os nossos sentidos, porque eles não têm quase nada de matéria. São emanações, são vibrações, são energias em última análise, porque a ciência já constatou que a matéria é uma coagulação de energias. Pois o perispírito e o mundo espiritual está feito dessas mesmas energias que formam o nosso corpo físico. Essa informação está em André Luiz. Isso quer dizer que o mundo espiritual ele não está feito de energias livres.
ele está constituído de partículas atômicas, que são idênticas às partículas atômicas do nosso mundo. Porém, elas existem em outros estados vibratórios que se tornam imperceptíveis para nós. Mas André Luiz nos informa que a mesma tabela periódica que existe aqui no mundo físico, esta mesma tabela periódica existe no mundo espiritual. Portanto, no mundo espiritual nós temos hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, cálcio, etc. Os mesmos elementos naturais que formam o nosso universo físico. Portanto, a estrutura do mundo espiritual é uma estrutura atômica, corpuscular. Ela está organizada em átomos também. Nós chamamos estes átomos de átomos etéreos ou átomos extrafísicos. Portanto, lá no mundo espiritual existe casa, existe árvores, existe água. A água do plano espiritual está feita de H2O. Exatamente como a nossa, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Porém, as partículas atômicas desses átomos estão em outros estados vibracionais. Mas o hidrogênio é o mesmo, o oxigênio é o mesmo, o carbono é o mesmo, o nitrogênio é o mesmo, ou seja, esses são os elementos principais que formam o nosso corpo físico. Então o perispírito está formado de átomos. Os átomos do perispírito são idênticos aos átomos do corpo físico. Esses átomos se organizam em moléculas, as moléculas organizam-se em células, as células formam tecidos, e os tecidos formam órgãos no perispírito. Essa informação está em Evolução em Dois Mundos. Nós vamos encontrar lá claramente André Luiz dizendo para nós que o perispírito tem todos os órgãos que o corpo físico tem. E ainda mais, ele nos diz que estes órgãos funcionam tais quais os nossos órgãos físicos. Portanto, o perispírito tem coração e o coração bate, tem artéria, tem sangue, tem pelos, tem ossos, etc. E aí nós concluímos, finalmente, que William Crookes observou que sim, Katia King tinha pulsação, ela pulsava, ele contou, registrou o pulso do espírito. Portanto, o espírito morre e o coração perispiritual continua batendo. É muito bacana isso, não é? Muito interessante. Muito interessante. E por isso muitos espíritos desencarnam, Marcelo? Conhecemos isso da literatura, conhecemos essa informação das reuniões de desobsessão. O espírito desencarna e por vezes, por ele se encontrar atordoado no mundo dos espíritos, ele não se dá conta de que morreu. Porque ele sente o seu corpo físico como se fosse corpo de carne. Ele toca os seus pelos, a sua pele, sente os seus ossos, palpa o seu pulso, sente a consistência do seu corpo perispiritual como se for um corpo de carne. Isso é extraordinário, E é uma boa notícia, porque nós vamos morrer e vamos continuar vivendo uma vida muito parecida com o que vivemos na Terra. Para aqueles que gostam de sonhar e viajar pelas estrelas, infelizmente o perispírito não é esse lençolzinho esvoaçante, evanescente, Isso acontece em realidades espirituais de altíssima evolução, Quando o perispírito vai se transformar, nós vamos falar disso, Mas no nosso nível evolutivo, não. O perispírito será de consistência atômica. Portanto, respondendo à sua pergunta, eu digo, a consistência do perispírito é uma consistência atômica. Ele é feito de átomos etéreos, átomos com partículas que existem em outros estados vibracionais, mas a sua composição é a mesma do corpo físico, é uma unidade de carbono, como nós somos biologicamente unidades de carbono. Gilson, explique, por favor, as diferenças entre perispírito, aura e duplo etérico. É uma confusão muito comum que nós fazemos, Marcelo? É uma pergunta interessante também para o nosso assunto. Então vamos compreender o seguinte: o nosso perispírito é uma estrutura feita de uma matéria, que é uma matéria extrafísica, mas é uma matéria. Portanto, é um corpo que, no plano espiritual, podemos considerar como um corpo material, entendendo que é uma matéria extrafísica, matéria própria dos mundos espirituais. Mas o perispírito, ele é percorrido por energias.
essas energias que entram na composição do perispírito são energias sutis. Essas energias não são corpusculares, são campos, são ondas, são irradiações de natureza eletromagnética, portanto destituída de massa. Então o perispírito é percorrido por energias. Essas energias o fazem funcionar, o sustentam, permite todo o funcionamento extraordinário do perispírito, assim como o nosso corpo físico é percorrido por uma série de energias. E todo corpo que é percorrido por energias, ele irradia um campo ao seu derredor. Um fio elétrico, por exemplo, onde passa a eletricidade, ele forma um tufo de energias eletromagnéticas ao seu redor, que é o campo eletromagnético próprio da energia. Se você aproximar um ímã de um fio elétrico, a agulha vai se deslocar no sentido em que a corrente está transitando, demonstrando a existência ali de algo sutil em volta do fio elétrico. O nosso perispírito é assim também. Ele irradia de si uma energia. Esta energia que o perispírito irradia forma um campo ao seu derredor. Este campo é chamado aura ou psicosfera. Psicosfera é uma denominação dada por André Luiz. A psicosfera humana tem um formato de um ovo ao nosso derredor. Há uma ligeira distinção da psicosfera do homem e da psicosfera da mulher. A do homem é mais cilíndrica, a da mulher é mais ovalada. Mas essa irradiação de energias do perispírito que é exatamente o que chamamos aura ou psicosfera. Essa irradiação, ela tem colorações próprias, ela tem uma extensão que é particular a cada ser humano. De modo geral, quanto mais evoluído, quanto maior o potencial do espírito, a sua aura é mais dilatada. Enquanto que seres humanos de capacidades espirituais reduzidas têm auras mais comprimidas, mais estreitas. Assim, a aura de entidades santificadas são enormes, né? As nossas auras, de modo geral, elas se estendem, em média, 1 metro além do nosso corpo, podendo reduzir-se ou aumentar de acordo com os nossos estados emocionais. Por exemplo, quando nos colocamos em prece, a nossa aura se dilata. Quando nós estamos excessivamente cansados, a nossa aura pode restringir-se ligeiramente, né? E ela muda de coloração conforme também os nossos estados emocionais. Gilson, permita só uma dúvida. E a aura existe tanto nos encarnados quanto nos desencarnados? A aura, ela é um atributo do perispírito, porque ela é uma irradiação do campo de energias do perispírito. Só para ficar mais claro. Ficar claro, né? Então o desencarnado tem a sua aura como nós temos. As auras podem ser vistas e descritas pelos videntes, né? Mas o ser desencarnado, ele não se apresenta constantemente visível um ao outro por essas auras, mas elas podem ser analisadas pelos espíritos, né? É assim? Então, esta é a aura. Acredita-se que a quiligrafia, aquele famoso registro, né, de campo eletromagnético intenso, onde você pode colocar o seu dedo e registrar aquelas emanações luminosas, aquilo é considerado uma emanação da aura, né? Embora seja grosseira, mas é uma emanação da aura. Muito estudada, né, nas suas tonalidades, nas suas características próprias. Já o duplo etéreo é uma irradiação de energias do corpo físico. O duplo etérico, ele pertence ao corpo físico, ao corpo grosseiro, corpo de carne, né? E é como se fosse a aura do corpo de carne. É uma aura estreitinha, ela tem poucos centímetros além da nossa pele, né? Em média 1 centímetro além da nossa pele. Então é uma emanação também luminosa que veste o nosso corpo físico bem rente à nossa pele. É uma irradiação então das nossas energias
biológicas, energias que servem e sustentam o nosso corpo físico. Nós chamamos essas energias de energias vitais, né? Então, o duplo etérico é a irradiação das energias vitais. Essas energias, elas são absorvidas no momento de desencarnação, em parte, né, para se servir à vida no mundo espiritual, e em parte elas ficam também no corpo físico, né, e se desgastam, né, com a decomposição cadavérica. Inclusive ela serve de alimento, né, para as entidades infelizes, né. Então eu espero ter ficado claro o que é o duplo etérico, o que é a aura, o que é o perispírito, né. Voltando a afirmar para vocês que a aura nós chamamos também de psicosfera, que é uma denominação que acompanha então a denominação de psicossoma, né? Psicossoma perispírito, psicosfera aura. Quais são as principais funções do perispírito em sua relação com o corpo material e com o espírito? É também uma pergunta muito ampla e eu vou me ater ao objetivo. A principal função do perispírito com relação ao corpo físico é manter a integridade do corpo físico, manter o funcionamento, mas, sobretudo, manter o formato do perispírito. Portanto, o formato do corpo físico. A conformação anatômica dos corpos biológicos, não só dos seres humanos, é dada então pelo campo perispiritual. O campo perispiritual é que detém o desenho da anatomia humana, detém o desenho dos órgãos diversos que nos servem e faz a inter-relação destes órgãos. Porque o perispírito, ele absorve a inteligência do espírito, ele absorve o campo mental, o corpo mental do espírito é projetada no perispírito, e o perispírito projeta esta conformação no corpo físico. Portanto, se nós não tivéssemos perispíritos, os nossos corpos seriam disformes, completamente sem formas. Então nós estamos absolutamente seguros de que não é o DNA que dá a conformação física para os seres vivos. O DNA, ele detém modelos de proteínas. E modelos de proteínas são como os tijolos. Eles se servem para a construção de um edifício. E é lógico que o edifício vai sofrer a influência do formato dos tijolos, da constituição dos tijolos, da cor dos tijolos. Mas quem vai dar a forma para o edifício e orientar a posição adequada dos tijolos é o arquiteto, que vai bolar o edifício. Esse é o espírito. E o perispírito seria o mestre de obras, que coloca então em funcionamento a ideia do arquiteto e a faz materializar no mundo de acordo com as nossas formas habituais. Então é exatamente por isso que os corpos repetem a sua forma de acordo com a sua espécie. Todos os pinheiros são iguais, né? Todos os golfinhos são iguais, todos os seres humanos têm a mesma anatomia, diferenciando-se em detalhes mínimos, né? Mas a conformação é exatamente a mesma, porque a forma está no perispírito. A forma, então, ela age como um campo de manifestações tal que orientam as células físicas a formarem o desenho dos órgãos. É exatamente por isso, né, por exemplo, que nós não conseguimos produzir em laboratório um órgão humano. Pode-se retirar células do fígado, né, que são os hepatócitos. Eles são colocados num meio ambiente onde tem tudo que tem no organismo. Recebem ali todos os elementos que o organismo propicia. Essas células hepáticas, elas vão se reproduzir, vão se avolumar, vão formar tecidos, mas jamais formarão um fígado, porque não existe ali uma estrutura perispiritual convidando aquelas células a formarem um órgão. O molde. Não tem o molde. A palavra é esta, né? O molde do fígado, isso. por exemplo, né? Aí nós nos lembramos do MOB, né? O modelo de organização biológica, né? De Hernani Guimarães, né? E os campos morfogenéticos do biólogo
Sheldrake, né? Exatamente, então esta é a principal função do perispírito. Mas o perispírito tem outras funções, ele é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. Ele permite, portanto, ao espírito manifestar-se na carne, integrar-se com o corpo, unir-se ao corpo e funcionar como uma unidade. Se não fosse o perispírito, isso seria impossível. E na erraticidade, né, no plano espiritual após a morte, o perispírito continua realizando essa mesma função, ele continua determinando formas para a manifestação dos seres vivos, do ser humano sobretudo, né? Ele continua dando a conformação do corpo do espírito e determinando com que, através do perispírito, o espírito se coloque em contato com a realidade. Ele percebe o mundo físico, ele recebe estímulos do meio ambiente, responde a estes estímulos mediante o corpo perispiritual, né? Na sua extraordinária estruturação, na sua extraordinária arquitetura, né? Na inteligência divina que o serve, que propicia ao espírito viver, interagir com a vida, receber estímulos da vida e transmitir estímulos para o meio exterior. Se não fosse o perispírito, nada disso seria possível. Agora, o perispírito que é o responsável por esses moldes, por essa conformação do corpo físico. Agora, o perispírito, ele está sujeito a modificações? Com certeza, o perispírito está sujeito a modificações. Muitas modificações importantes. A modificação mais importante é aquela que, de modo natural, ele se sujeita ao longo da evolução. Então, a evolução vai, né, trabalhando o espírito vai aprimorando as suas funções, e essas funções requerem órgãos mais habilidosos, órgãos mais aprimorados. Então, o perispírito capta aquela necessidade do espírito e a transfere para a carne. É assim que os nossos corpos físicos hoje são muito diferentes dos corpos dos seres humanos primitivos que viviam há 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil anos atrás, né? Ou 2 milhões de anos atrás, os hominídeos, né? Os antigos hominídeos que deram origem à nossa espécie, tinham um corpo muito distinto do nosso, né? Hoje nós temos um corpo físico mais estruturado, mais equilibrado, né? Uma conformação anatômica, inclusive, mais bonita, né? Isto é decorrente, então, de uma paulatina modificação que o perispírito vai sofrendo ao longo dos anos através do processo evolutivo. Ou seja, o perispírito está se tornando cada vez mais belo, né? Cada vez mais expressivo e cada vez mais habilitado, né, a tornar as capacidades do nosso espírito úteis na nossa vida. Então essa é a modificação essencial do perispírito que ele sofre ao longo do processo da evolução, que são modificações positivas. Mas o nosso perispírito, como eu disse, ele está subordinado ao corpo mental. Ele está diretamente subordinado ao nosso corpo mental. Portanto, modificações no corpo mental são imediatamente refletidas no perispírito. São refletidas também no corpo físico, porém o corpo físico é feito de átomos mais pesados, que representam resistência a se modificarem. Mas o perispírito não, os seus átomos, em decorrência das partículas atômicas estarem em um grau mais sutilizado, em vibrações outras que desconhecemos, fazem com que esses átomos sejam mais maleáveis, mais moldáveis ao campo mental. Portanto, se o campo mental sofre uma modificação para melhor, o perispírito melhora a sua conformação. Mas se o campo mental sofre uma deterioração da forma, essa forma irá se refletir imediatamente no perispírito. Portanto, nós podemos dizer que a conformação do perispírito está diretamente subordinada
a nossa capacidade evolutiva. Quanto mais evoluído é o espírito, maior é a capacidade que ele tem de modificar o seu perispírito, no sentido de torná-lo mais belo, mais harmônico. E quanto mais embrutecido o espírito, mais preso à selvageria está o ser humano, o seu perispírito pode captar estas emanações do corpo mental e moldá-las nas suas apresentações. Por isso, no mundo espiritual, o ser vai se revelar com mais propriedade o que ele realmente é. Enquanto que na carne não, a carne nos despista, né? Nós vamos ver uma descrição muito interessante num dos livros de André Luiz, que infelizmente a memória agora me falha, a presença de uma jovem, de uma mulher muito bela, num dos quartos de uma casa que eles estavam prestando uma assistência espiritual. E esta criatura, com uma apresentação até agradável, era uma mulher bonita, ela senta numa cadeira e cochila. E naquele cochilo ela se desprende parcialmente. O seu perispírito sofre uma emancipação do corpo físico e André Luiz se assusta diante da apresentação daquela criatura, porque ela passa a apresentar-se como uma verdadeira bruxa, uma criatura feia, com expressões horrorosas, porque traduziam mais a realidade do seu estado espiritual, seu estado moral, né? E o perispírito então captava aquilo. Portanto, o perispírito ele está subordinado a essas modificações. Por isso, ao desencarnarmos, nós poderemos assistir o nosso perispírito melhorar a sua anatomia ou piorar a sua anatomia. Então, aquele que morre velhinho, todo carcomido pelo tempo, né? Aqui na Terra, com aquela apresentação própria dos seres de muita idade, se é um indivíduo de conquistas morais e espirituais, em poucos dias o seu perispírito irá apresentar-se remoçado. Não há outra cirurgia plástica tão fantástica quanto essa, né? Que está na dependência. Não é uma cirurgia ser. plástica, é uma transformação plástica, né? Com certeza, né? Baratíssima, né, Marcelo? Com moedas de natureza moral nós a conseguimos, né? Então, está na alçada da nossa espiritualização, do nosso patrimônio espiritual, moral, intelectual, essa capacidade. Enquanto que, infelizmente, outros seres humanos bastante materializados, bastante presos à realidade material, né, que não alimentaram durante a vida nenhuma perspectiva espiritual, eles podem desencarnar nessa situação de intenso materialismo, né? E o seu perispírito se torna também bastante materializado, ele se prende à conformação do corpo físico e o indivíduo fica ali no mundo espiritual todo carcomido como se fosse um velho, né? Ele continua velho no mundo espiritual. Às vezes, Gilson, também se lê na literatura espírita criaturas com formas animalescas, né? Pessoas com perispírito assim bem deformado, dado atraso moral. Exatamente, são situações mais drásticas ainda, são chamados fenômenos de licantropia, né? Lembrando a vocês que licos significa lobo e tropia forma, então espírito em forma de lobo. Mas a denominação mais precisa desse fenômeno é a zoantropia, que é a conformação em forma de animal, né? Zoan, o radical para animal, né? Então os espíritos muito selvagens, embrutecidos, né, que se alimentaram de maldades, que praticaram maldades importantes entre nós, eles desencarnam
E o corpo perispiritual vai então refletir aquele estado de espírito desse indivíduo, né? Um indivíduo animalizado, e o seu perispírito vai animalizar-se também. Eles vão se transformar em figuras horrorosas, figuras grotescas e animalizadas, que haverão de nos lembrar, né? Aquelas figuras mitológicas, né? De mistura de homem com animal, né? Aquelas coisas estranhas. Infelizmente isso existe na realidade do mundo espiritual, mas vamos dizer para que vocês, né, fiquem consolados. Isso é exceção, não é a normalidade. Isso é pertinente a espíritos de baixos quilates evolutivos, né? E nós que estamos nos esforçando a cada dia para sermos um pouco melhores, nós estamos livres dessas malformações perispirituais. O perispírito, ele está sujeito, como eu disse, à evolução. Então, ao longo da evolução, ele sofre outras modificações importantes. André Luiz nos diz no livro Evolução em Dois Mundos que no plano terreno, porém no mundo espiritual, as entidades mais evoluídas que habitam o nosso plano, as de maior evolução terrena, os seres humanos que chegaram, né, a um grau evolutivo máximo, no mundo espiritual, esses seres apresentam modificações no aparelho digestivo e no aparelho genésico, mas André Luiz não descreve para nós que modificações são essas, mas diz ele que essas entidades, eles ultrapassam essas necessidades, são espíritos que não se alimentam mais, né? Então eles sofrem modificações estruturais importantes, modificações fisiológicas no seu perispírito. Eles têm perispíritos lindíssimos, né? Que nós não conseguimos imaginar como sejam, mas espíritos que apresentam modificações. Então, à medida que nós formos evoluindo, o nosso perispírito vai se transformar ao longo do tempo, ele vai se fazendo cada vez menos grosseiro, cada vez menos material, né? Os átomos que o compõem vão se sutilizando cada vez mais. Então, de fato, ele vai se transformando com o tempo, né? Em vestes sutis, né, Marcelo? Aí sim, destituídas de órgãos, né? Como emanações luminosas que nós imaginamos, espíritos angelicais, arcangelicais, espíritos de esferas crísticas, e eles têm vestiduras de luzes, são espíritos que o perispírito já se transformaram em luz. Gilson, o espírito puro tem perispírito? Nós temos tantas curiosidades a respeito do espírito puro. Kardec nos mencionou o espírito puro como um dos símbolos da evolução espiritual. É o estágio que nos aguarda na realização dos tempos, quando nós nos transformaremos em entidades divinas, entidades crísticas. E seria inútil, né, ao nosso psiquismo atual queremos compreender que é pertinente a estas altas evoluções espirituais. Nós só podemos imaginar. Mas nós sabemos que, por definição, todos somos seres ternários. Nós já estivemos aqui falando disso há mais tempo, né? Então, nós possuímos essa trindade em nós, somos seres espirituais, seres abstratos, né? Possuímos energias e possuímos uma manifestação física. Somos seres materiais, somos seres energéticos e seres espirituais. Essa é a nossa natureza ternária, que é a natureza também do universo. E essa natureza ternária do ser, o ser não a perde. O espírito vai atingir o grau de pureza, mas ele estará acompanhado dessas outras potencialidades, a potencialidade energética e a potencialidade física também. Só que no espírito puro, a potencialidade física existe como potencial e não é um potencial manifesto. Em nós, ela é um potencial manifesto. Então, nós somos seres eminentemente físicos e materiais, energéticos e espirituais, mas o nosso espírito está como que oculto na nossa intimidade. O espírito puro, ele está invertido. O espírito é a totalidade de manifestação do ser. A manifestação física existe como potencial e a manifestação energética continuará também manifestando-se de maneiras inimagináveis por nós.
Portanto, o espírito, segundo os nossos conceitos atuais, ele jamais será eminentemente puro, somente puro. Ele estará acompanhado dos seus outros potenciais também, porque ele é uma manifestação ternária por definição, por herança de Deus, porque Deus também é uma manifestação ternária, assim como o universo. Então ele continuará sendo um ser ternário, porém eminentemente espiritual, com alguma manifestação energética que desconhecemos, e as manifestações físicas existirão meramente como potenciais internos desta entidade, enquanto que em nós o potencial material está exteriorizado. Gilson, e o ectoplasma? O que é o ectoplasma, afinal de contas? Ele vem do perispírito? É uma outra entidade bastante popular na doutrina espírita, mas que nós custamos a entender o que é de fato o ectoplasma. Por isso eu acho muito interessante a sua pergunta, é uma oportunidade que nós estamos tendo aqui, né, de trazermos o resultado das nossas ponderações, dos nossos estudos, das nossas percepções espirituais, né, para compreendermos um pouco a natureza do ectoplasma, esse elemento tão dito na doutrina espírita, tão útil, né, ao trabalho dos espíritos, utilizado nos processos de tratamento espiritual, nas chamadas reuniões de ectoplasmia. O que é esse ectoplasma, afinal? Essa é a pergunta, né, senhor? E nós não temos aqui autoridade para estarmos definindo o que é isto, mas vamos aproximar um pouco o nosso intelecto deste ectoplasma, para compreendermos, afinal, o que é ele. Sabe-se que o ectoplasma é uma manifestação leitosa, vaporosa, que os médiuns podem eliminar em determinadas manifestações mediúnicas chamadas de efeitos físicos. O perispírito é eliminado por determinados poros, né, dos médiuns, canal lacrimal, o orifício nasal, a boca, os ouvidos, né? Por esses poros sai uma substância leitosa chamada ectoplasma, brancacenta, como se fosse uma nuvem, visível aos olhos humanos, e as entidades desencarnadas se servem desse ectoplasma para se vestirem com ele e tornarem então visíveis e palpáveis aos nossos olhos, né? Portanto, através do ectoplasma, um espírito se materializa aos nossos olhos. Mas que substância é esta? De que é que ela está feita? Qual a natureza dessa substância? Para compreendermos isto, nós vamos fazer uma pequena digressão. Vamos ao reino da física, primeiro, para entendermos. E no reino da física, nós entendemos que a matéria, ela se apresenta em 3 estados fundamentais: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Por exemplo, a água, quando congelada, se torna o gelo, que é o estado sólido da água. O estado líquido, o estado natural da água, e a água, quando subordinada ao calor, ela se evapora, apresentando-se então como vapor. Portanto, o gelo, a água e o vapor são os 3 estados típicos da matéria, que está na dependência da temperatura com que uma determinada substância ela se manifesta. Então, se nós aquecermos qualquer das nossas substâncias físicas, elas passarão por esses 3 estados. À medida que fornecemos calor a uma substância, ela passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, porque os seus átomos se agitam com o calor e provocam então uma distensão daquela substância. Se nós continuarmos fornecendo calor a qualquer conjunto de átomos, e muito calor, se chegarmos a milhões de graus Celsius, essa substância física, qualquer que seja ela vai
ela vai passar por um fenômeno interessante em que os seus átomos serão desmontados. Ou seja, os elétrons vão abandonar as suas trajetórias ao redor dos núcleos atômicos e vão se tornar livres, e os núcleos também se tornarão livres. Forma-se uma papa de elementos atômicos, substâncias atômicas livres. Esse estado se chama estado plasmático da substância, ou quarto estado da matéria. Portanto, o quarto estado da matéria, o estado de plasma, é aquele em que a substância, subordinada a alta temperatura, ela tem os seus átomos desmontados. Onde é que nós encontramos isso? Nós encontramos isso no interior das estrelas, na superfície das estrelas, no Sol. O Sol é feito de plasma, em decorrência do calor excessivo que ali se desenvolve. Os átomos de hidrogênio, os átomos de outras substâncias, né, de hélio e outras substâncias que existem no Sol, eles entram em estado plasmático. Por isso nós falamos do plasma solar, né? Porque esses elementos estão com seus átomos desmontados. Se nós prosseguirmos elevando excessivamente a temperatura de qualquer átomo, nós vamos chegar a desmontar o núcleo. Porém, a ciência nos afirma que há necessidade de temperaturas altíssimas existentes na atualidade do nosso universo. Então, o plasma, o quarto estado da matéria, é conhecido da ciência. É, então, o estado em que os átomos se desmontam por ação do calor. Agora, existem plasmas, chamados plasmas frios, em que se consegue desmontar um átomo sem o auxílio do calor excessivo. Então, são plasmas frios. E o nosso corpo físico, por extraordinário que nos pareça, ele produz plasma frio. Sim, é isso mesmo, nós produzimos plasma frio a partir de átomos de fósforo, porque os átomos de fósforo são especiais. O átomo de fósforo ele doa elétrons com facilidade, por isso o fósforo entra num estado de fosforescência, né? Em que ele brilha, ele emite elétrons em forma de fótons, né? Então, em decorrência dessa habilidade do elemento fósforo, o nosso organismo, vejam bem, ele absorve átomos de fósforo dos nossos alimentos, concentra esses átomos de fósforos no interior dos nossos neurônios, em estruturas chamadas bióforos ou corpos tigroides. E nessas estruturas, esses átomos de fósforos são desmontados e transformados em plasma frio, em que o átomo de fósforo, então, ele vai existir como núcleos e elétrons livres, sem a estrutura atômica habitual em que ele se encontra. Ele se desmancha. E nesse estado, esses átomos de fósforo, eles vão formar uma substância excessivamente plástica, excessivamente sensível, e essa substância vai ocupar o interior dos nossos nervos. São os dendritos e os axônios, que são os prolongamentos dos neurônios. Eles vão encher esses rabichos dos neurônios, de tal forma que esses rabichos dos neurônios vão funcionar como se fossem verdadeiras fibras ópticas. Porque este plasma biológico, esse plasma frio, ele permite com que os nossos nervos funcionem da maneira com que funcionam. Estruturas altamente sensíveis, altamente delicadas, capazes de captar estímulos sutis do nosso meio ambiente. Por exemplo, o tato. Nós tocamos levemente e temos uma sensação específica do tato, né? E essas sensações são captadas por essas fibras nervosas delicadíssimas, e esses estímulos percorrem os nervos através do plasma biológico, o plasma então constituído de fósforo. Esse plasma, ele tem uma habilidade especial, ele é capaz de evadir-se do interior
da bainha de mielina que o prende, que é a bainha do nervo. Ele é capaz de extrapolar, de sair. Daí ele ter sido chamado ectoplasma. Ecto é de exterior, o plasma exteriorizável. Portanto, o ectoplasma nada mais é do que isso, uma substância bioplasmática produzida pelos nossos neurônios, que ocupa o interior dos nossos nervos e reveste também toda a massa cerebral, porque toda a massa cerebral precisa dessa substância para funcionar adequadamente e promover a sua sutil troca de estímulos. É extraordinário, né? Eu fico até emocionado quando penso que nós temos essa capacidade extraordinária que realizamos mediante a inteligência divina e não sabemos que fazemos isto, né? Então, diariamente nós produzimos esse ectoplasma nos faz funcionar, permite o nosso sistema nervoso funcionar adequadamente, mas ele se desgasta no nosso dia a dia. Mas durante o sono físico, os nossos neurônios trabalham ativamente para recomporem o plasma. Daí a importância do sono. Ele é recomposto e nós despertamos no outro dia, né? Recompostos, descansados, prontos para a nova aventura diária, né, em que vamos gastar este ectoplasma. Então ele se gasta no nosso funcionamento diário, como ele se volatiza também, ele se desprende, mas ele, da forma habitual que ele se desprende das nossas terminações nervosas, esse ectoplasma não é perceptível habitualmente. Mas se ele é exteriorizado abruptamente, em grande quantidade, como é o caso do médio de efeitos físicos, esse ectoplasma torna-se visível. É o famoso ectoplasma das reuniões de materialização, das reuniões de efeitos físicos. E em decorrência dessas terminações nervosas que nós temos nos olhos, nos órgãos olfatórios que estão nos nossos narizes, né? As terminações dos nossos ouvidos, as terminações gustativas da nossa boca, essas terminações nervosas muito sensíveis, que captam luz, som, né, sabores, odores, elas são ricas de ectoplasmas. Então, o médium de efeitos físicos tem uma capacidade de eliminar ectoplasma por essas terminações nervosas e eliminar em grande quantidade. Então, é um novelo de ectoplasma que se escapa desses poros e, em decorrência dessa substância altamente maleável, altamente sutil, leve, porque destituída de formações atômicas, os espíritos se servem delas, né? Elas são, então, tão maleáveis que o desencarnado ele se veste com esse ectoplasma e ficam visíveis para nós. Terminado o efeito de materialização, esse ectoplasma, em sua maioria, deve retroceder, deve ser absorvido pelo médium, porque aquilo faz muita falta para o médium. Se o médium não absorver aquilo, ele pode, inclusive, desencarnar, nós sabemos disso, né? Porque é uma grande quantidade que ele exterioriza. Portanto, o ectoplasma biológico é produzido pelo nosso corpo físico. Este é o ectoplasma próprio do nosso sistema nervoso, tá, Marcelo? Mas o nosso perispírito, que tem nervos também, que já conversamos sobre isso, tem neurônios também, tem cérebro também, o perispírito produz também o seu próprio ectoplasma. O ectoplasma do perispírito se combina com o ectoplasma físico e, quando encarnados, ele é um só. Tá certo? Mas em condições especiais, nós conseguimos eliminar ectoplasma perispiritual sem eliminar ectoplasma físico. Nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de tratamento espiritual, isso é muito comum, né? E qualquer ser humano, uma mãe que abençoa o seu filho, que põe a mão sobre uma ferida do menino, ela está ali eliminando naquele instante ectoplasma biológico, físico, em pequeníssima quantidade, e ectoplasma perispiritual em quantidade expressiva, capaz de agir sobre o outro organismo, né? Então nós eliminamos esses ectoplasma pela voz, pelos olhos, né? Enfim,
O perispírito, então, tem o seu próprio ectoplasma, de tal forma que a entidade desencarnada continua produzindo o seu ectoplasma, e esse ectoplasma funciona também para reuniões no mundo espiritual em que entidades mais evoluídas ainda podem se manifestar. Tem um livro do André Luiz que ele descreve isso, né? Eles se reúnem numa reunião própria de efeitos físicos ectoplasmáticos, em que eles doam o ectoplasma para que uma entidade superior se manifeste ali entre eles, né? Espero que tenha ficado claro esse assunto do ectoplasma. Eu me estendi um pouco, mas eu acho muito interessante nós termos uma ideia do que é em síntese esse ectoplasma, porque fica uma coisa assim muito nebulosa, né, Marcelo? É interessante a gente recordar para os internautas que desejarem ter algum contato assim, com esse assunto também, ao livro Materializações Luminosas do Rafael Américo Ranieri, onde há inclusive fotos, né, em que mostram alguns médiums liberando esse ectoplasma em grande volume, né, com a presença do Chico Xavier, inclusive. Inclusive, nessas reuniões são feitas em recintos completamente escuros, e quando é preciso iluminar esses ambientes para que os encarnados vejam os espíritos, eles sejam fotografados, existem fotografias, né? É utilizado lâmpadas de fósforo. Não sei se você sabia disso. Não. É preciso que lâmpadas de fósforo sejam utilizados para se visualizar um espírito materializado de ectoplasma, né? E curiosamente, né, vejam que extraordinário, William Crookes descobriu isto, e ele usou uma lâmpada de fósforo para visualizar e fotografar Katia King. Porque se ele usasse uma lâmpada comum, incandescente, ou mesmo a luz natural, né, o ectoplasma seria detonado, ele seria vaporizado, porque os átomos de fósforo em estado plasmático são excessivamente sensíveis à luz ambiente, à luz natural, aos fótons da nossa luz. Os fótons bombardeiam o ectoplasma e ele se desfaz, ele se desintegra, né? Então é preciso usar a lâmpada de fósforo, né? E o danado do William Crookes, né? Vejam bem, a gente não sabia disso, né? E tem uma fotografia dele que ele relata lá que ele usou uma lâmpada de fósforo. É extraordinário, né? Eu acredito que isso é obra dos espíritos, né, Marcelo? Esse conhecimento não é de autoria humana. Os homens não têm como analisar esse ectoplasma, estudá-lo. Isso são informações que nós temos do mundo espiritual. Pelo campo mediúnico. Gilson, então vamos mudar um pouco o assunto agora, voltarmos para o perispírito no tocante ao automatismo. Do que se trata o tal de automatismo perispiritual? O perispírito, nós imaginamos, ele funciona como se fosse uma das nossas mídias capazes de reter informações magnéticas. Exatamente esta é a comparação que fazemos com o nosso perispírito. Ele, então, nos seus tramas sutis, na delicadeza, né, da sua constituição, ele registra as nossas atividades, os nossos pensamentos, as nossas ações, condutas, e ele faz um registro permanente de tudo isso, de tal forma que esses registros depois, retidos no perispírito, eles passam a funcionar de maneira automática. Assim como nós registramos informações nos nossos computadores, no HD, né, outros tipos de registro que temos, e aquilo funciona, automatizado, porque a informação foi gravada ali, né? Então o Emmanuel nos diz, por exemplo, que o perispírito é o santuário da memória, porque todos os registros que o espírito utiliza nas suas muitas vidas estão gravados no perispírito. E o perispírito é inerente, é indestrutível, ele acompanha o espírito ao nascer, ao morrer. O perispírito está sempre ali, junto ao espírito. Então ele carrega para o espírito as informações que o espírito vai arquitetando ao longo das suas vidas, de tal forma que aqueles conhecimentos que o espírito vai elaborando e executando vida após vida, aquele conhecimento depois ele se torna automático.
ele passa a funcionar no automático, sem exigir esforço do espírito, porque ele está automatizado no perispírito. Então o perispírito é o centro dos nossos reflexos condicionados, dos nossos reflexos automáticos, eles estão todos registrados no nosso perispírito, e esse registro, então, ele é vinculado para as nossas células físicas, e as células físicas trabalham convenientemente mediante esse reflexo automatizado. Por exemplo, o processo de digestão no estômago, né, na nossa cadeia alimentar, é um automatismo? É automatismo, a gente não precisa ficar pensando, né, como é que é a digestão, como é que vai atuar o ácido gástrico, como é que vai quebrar a molécula, né, e tudo é feito de uma maneira automática. Então o perispírito, né, é o comandante desse processo. Sim, mas mediante a inteligência do espírito, é claro, né? Porque a inteligência está no espírito, né? O perispírito só automatiza. Nossa unha que está crescendo também é um automatismo perispiritual. Todo o funcionamento do nosso corpo físico é permitido, né, por essa estrutura maravilhosa que é o nosso perispírito. Vou insistir. Então, por exemplo, o espírito, quando ele se desdobra do corpo durante o sono, né? Então ali o perispírito afasta do corpo físico, mas ele continua, não se afasta completamente, né, ele continua comandando. Ele continua comandando o corpo por esse automatismo. Com certeza. Por causa do Porque cordão. senão o corpo físico se faria inerte, né? Uhum. O perispírito não se desprende, ele se desdobra em camadas, né, Marcelo? Uhum. E durante o sono físico nós conhecemos esse fenômeno que se chama emancipação da alma, né? Em que o perispírito se desdobra e permite com que o espírito vivencie a realidade do além, enquanto o corpo físico descansa. Mas parte do perispírito está ali, integrado ao corpo físico, orientando o seu funcionamento. Cuidando do automatismo. Cuidando, né, do automatismo. Bota no automático ali e vai embora. Piloto automático vai embora. Ô Gilson, e qual a relação do perispírito com as enfermidades do corpo físico? Nós já estivemos aqui falando das enfermidades, né? E é claro que as enfermidades, aquelas que são ditas doenças naturais nossas, que são produtos dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ou seja, aquelas doenças que vêm do nosso próprio ser, elas são vinculadas no nosso perispírito como nichos magnéticos, né? André Luiz nos dá essa denominação, nicho fluídico. Então o perispírito é capaz de lesar-se, ele guarda lesões importantes, ele é lesado pela nossa vida mental, pela nossa vida espiritual, ele registra todas as nossas ações, sobretudo as nossas ações deletérias, que são produtos das nossas maldades. Então o nosso perispírito se contamina com isto, né? Esses nichos fluídicos se parecem como regiões lamacentas no nosso perispírito, que danificam as suas delicadas malhas, e o perispírito precisa libertar-se dessas emanações pestilentas, e ele se liberta, infelizmente para nós, né, através do corpo físico, que André Luiz diz que é o filtro milagroso, né? O filtro divino, o carvão divino que filtra as impurezas da nossa alma, né? Então a carne filtra o perispírito, e nesse processo de filtragem, a grande maioria das doenças naturais da nossa espécie são produzidas, né? Processos tumorais, processos inflamatórios, processos degenerativos, né? As doenças naturais que não são próprias, né? Ressaltando aqui que existem aquelas doenças que nós incorporamos de fora para dentro, como vícios, né? E ingestão de substâncias impróprias. Não estamos falando dessas enfermidades, né? Estamos falando das doenças que vêm de dentro de nós mesmos, elas são vinculadas pelo nosso perispírito. Portanto, o perispírito, no exercício da vida, ele se lesa, né? E é um capítulo importante que talvez o tempo não seja suficiente para falarmos, né, das doenças do perispírito, né, da natureza dessas enfermidades, né, das lesões que o perispírito sofre, como que ele se cura, como que ele é tratado, né? É um capítulo grande aí que mereceria ser também debatido, né? Vamos falar agora sobre os tais centros vitais. A gente sabe que são muitos,
É um longo capítulo também, né, Marcelo? Mas vamos pedir para você, por favor, falar resumidamente sobre a função de cada um deles, como é que eles estão estruturados, né, para que a gente possa aproveitar a sua presença. Sim, exato. Porque, afinal, os centros vitais fazem parte da anatomia do perispírito, são estruturas anatômicas do perispírito, que fique bem claro. Só lembrando isso, né? que no popular costuma-se chamá-los de chakras, né? Exatamente, né? Uma palavra do sânscrito, né, que significa roda, porque os videntes viam esses centros vitais como se fossem rodas, né? Pois bem, nós já falamos aqui que o perispírito ele está estruturado numa matéria atômica, mas ele é percorrido por energias. Essas energias formam um campo de irradiação. Além de formarem um campo de irradiação, essas energias se concentram em determinadas regiões do nosso corpo perispiritual. Então o perispírito ele tem certas regiões em que as suas energias se concentram e formam um concentrado de energia tal que se torna perceptível na aura. Portanto, os centros vitais, eles são manifestações puramente energéticas. Não são manifestações, né, de átomos extrafísicos, não, são energéticos, são centros de forças, assim são chamados por André Luiz, né? São verdadeiros centros de forças, são fulcros energéticos, são vórtices energéticos. Então esses vórtices energéticos, lembrando para vocês que vórtice é uma estrutura em forma de um funil, né? De um furacão, né? Que gira, que tem um tornadozinho. Essa é a melhor imagem que nós temos de um centro vital, de forma que o centro vital, quando visto de lado, ele tem a forma de um sino, né, invertido, de um cone, e quando ele é visto de cima, ele se parece com uma roda, com raios, né? Ele irradia raios em torno de si. E nós temos exatamente 7 grandes concentrações no nosso campo de forças, formando os 7 centros vitais, 7 chakras, né? Que são descritos há muitos milênios, né? Sobretudo pela Índia Védica, já faziam descrições desses centros vitais, né? Então não é também uma descoberta do perispírito, do espiritismo, mas o espiritismo estuda os centros vitais também. Nós vamos encontrar descrições importantes dos centros vitais, sobretudo na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E vamos enumerar esses centros vitais, assim, rapidamente, né, na ordem dos mais importantes para os menos importantes. O mais importante de todos os nossos centros vitais é o chamado centro coronário, que é o centro da vida consciencial, que está em íntima relação com o nosso cérebro. É onde funciona a nossa consciência, onde geramos os nossos pensamentos. Esse centro vital, então, ele se irradia do centro do nosso cérebro e forma em torno do nosso cérebro uma irradiação em forma de pétalas, né? Os videntes indianos, inclusive, tiveram a paciência de contar essas pétalas, são 970 raios, né? E que, né, nós projetamos ao redor da nossa cabeça. Esse centro tem esse nome coronário porque ele forma uma espécie de coroa ao redor da nossa cabeça, daí o nome coronário, né? E os videntes antigos, os videntes da época do cristianismo, eles viam essa irradiação como uma luminosidade tênue ao redor da cabeça das entidades santas, né? Por isso os pintores desenhavam a auréolazinha, né? Dos anjos, o aro, né? Dos santos. Aquilo é uma projeção do centro coronário, né, sobre a visão dos videntes, né, que percebiam daquela maneira. E ficou famoso isso na cristandade, né? Não é verdade? A gente vê na festa religiosa, né, que as crianças se vestem de anjo e põem, né, aquela argolinha em volta da cabeça. É um componente essencial, né?
da fantasia do anjo, né? Exatamente. Exatamente, atestando a veracidade desse fenômeno, né, do centro coronário, e comprovando que ele é passível de comprovação por outras religiões, não só o espiritismo, né? Nós temos depois o centro cerebral, ele se projeta na fronte, entre os nossos dois olhos, né? Foi chamado de terceira visão. Então é um ciclo de forças que tem a sua projeção na fronte, e o centro cerebral, ele sustenta todo o nosso sistema nervoso. Ele compõe então a energética do sistema nervoso, faz com que o sistema nervoso funcione adequadamente, né? Depois nós temos descendo. Só antes ainda, o cerebral também é chamado de frontal. Chakra frontal, exatamente, porque ele se projeta aqui na fronte, o coronário se abre, né, ao redor como uma coroa, né? Aliás, por curiosidade, já me perguntaram isso, mas o que tem isso a ver com as coronárias do coração, né? Me perguntaram isso uma vez, e talvez valha a pena, né, por curiosidade. Distinguir uma coisa de outra para que o estudioso não confunda, né? E não diga assim, onde é que está o centro coronário? Ele se lembra das coronárias do coração e fala, o centro coronário está no coração. Não tem nada a ver o centro coronário com as famosas coronárias do coração. As coronárias do coração, elas assim são chamadas, porque elas formam um anel em volta do coração, como se fosse uma coroa. E dão os ramos, né, que descem, é como se fosse uma coroa colocada sobre o coração. Por isso os anatomistas deram o nome a esses vasos sanguíneos que alimentam o coração de artérias coronárias. Mas não confundam, nada a ver com o nosso centro coronário. Vital coronário. O centro vital coronário é distinto, né? Então, o centro coronário, o centro cerebral frontal, depois nós temos o centro laríngeo, que controla a fonação, né? E controla também órgãos importantes que estão nessa região, que é tireoide, paratireoide, né? Mas o centro laríngeo é o centro que ele alimenta a voz de energias, né? Ele empacota energias na nossa voz, então a gente pode abençoar ou ferir com a voz, né? Porque as energias se evadem do centro coronário. E quem trabalha com a voz sabe como é que cansa, né, Marcelo? Os professores ficam cansadíssimos de falar. Você está empacotando energia ali nas ondas sonoras que saem, né? Porque a voz, ela se acompanha também dessas energias sutis. Depois nós temos o centro cardíaco. Esse centro, ele sustenta o maquinário extraordinário que é o coração, né? Os seus incansáveis batimentos, mas esse também é o centro das emoções, né, Marcelo? Nós captamos emoções no centro cardíaco, e essas emoções, boas ou ruins, se refletem também, né, no nosso coração. Depois nós temos o chamado centro gástrico, que fica na região do estômago, né, da boca do estômago. É chamado também chakra solar, né, em decorrência da sua luminosidade amarela. Então os videntes viam o centro gástrico como se fosse um sol, parecido com um sol irradiando aqui nesta região, né? Então chamaram isso de chakra solar, apenas pela sua aparência e pela sua coloração amarela, porque os outros centros têm colorações típicas, sabe, Marcelo? E cada chakra tem a sua coloração dominante, né? Por exemplo, o coronário, ele é violáceo, né? E deve ser muito bonito, né? Enxergar esses centros vitais todos coloridos assim, né? E quando saudáveis, porque eles podem perder suas tonalidades em estados mórbidos. Depois nós temos o chakra esplênico. O chakra esplênico fica na região do baço. E lembrando a vocês que essa palavra esplênico, ela vem do grego, que o grego chama o baço de splen, né? Então é o chakra que seria básico, mas a gente não usa essa palavra, né? Quando você quer se referir do ponto de vista médico ao baço, você usa o adjetivo esplênico, né? Então o chakra esplênico, ele fica na região do baço, ligeiramente aqui do lado esquerdo das costelas, né? Abaixo aqui. E ele preside várias funções importantes do baço, mas a mais importante é a vitalização dos elementos sanguíneos.
ele empacota energias nas hemácias, nos glóbulos brancos, que todos passam pelo baço e são ali alimentadas dessas energias sutis, dessas vitalidades, né? Fazendo com que o sangue seja um elemento altamente energético, né? Carregado de energias vitais, né? Essas energias vitais vão ser distribuídas pelos diversos departamentos orgânicos banhados por ele, né? E, finalmente, nós temos o chakra genésico, situado na região dos nossos órgãos genitais. Dizem que é um chakra que se volta para baixo, o vórtice dele está dirigido para baixo, ele captaria energias da terra, né, o Kundalini, né, são as energias da fertilidade, e, naturalmente, que esse é um chakra importantíssimo, né, porque ele sustenta todas as funções da reprodução e da sexualidade humana, né, energias essas sagradas, né, Marcelo? Que permitem com que nós nos manifestemos aqui na carne, né? Afinal, estamos aqui por isso, né? E só seguindo esse seu exemplo, uma pessoa, hipoteticamente, com distúrbios no campo da sexualidade, ela afeta a conformação desse chakra genésico? Diretamente, né, Marcelo? E assim com os demais. Com os demais, né? E nós observamos que na atualidade nós temos 2 chakras desgastados, né? Todos estão desgastados nas nossas tripulias modernas, né? O frontal, tadinho, né? Nas nossas tensões, irritabilidades, enfim, essa vida maluca nossa provoca um desgaste imenso, né? Mas o centro gástrico e o genésico, eles são motivos de muitos abusos, né, Marcelo? Nós comemos sem limites, praticamos atividades sexuais desregradas, né? E nós, então, colocamos frequentemente esses 2 chakras em graves ameaças, né? O que vai refletir, né, Gilson, futuramente no outro corpo físico que virá adiante, né? Porque ele vai estar moldado em cima desses chakras distorcidos, desgastados, né? Não é verdade? Então requer muitos cuidados nossos para que esses chakras se mantenham vitalizados, equilibrados, né? Funcionantes, para que nós possamos funcionar também de forma equilibrada e saudável, né? Gilson, para encerrarmos, que sugestões você poderia nos dar para se almejar um perispírito cada vez mais saudável? Saudável e belo. E belo, né? Violáceo. Belo, você disse. Nós vamos lembrar aqui para todos vocês que a beleza é um atributo divino, né? Se nós, evidentemente, vivenciarmos a beleza como vaidade, trata-se de um erro, mas a natureza trabalha produzindo beleza, não é verdade? A natureza, ela é pródiga em produzir seres com belas conformações, né, como uma flor, uma borboleta, ou até mesmo uma galáxia, né, são belíssimos, né? Então a beleza é um atributo divino, por isso nós gostamos de ser belos, ficamos tristes, né, quando olhamos no espelho e vemos que não estamos belos, né? Mas nós podemos reter beleza no nosso perispírito, sem alçarmos a vaidade. Para isso é imprescindível que o ser humano ele alimente virtudes belas, pensamentos belos e pratique ações belas. Aí o perispírito fica belo. Essa é a regra, porque é diretamente proporcional, né? Ações maléficas que não são nada belas, né, vão detonar o nosso perispírito e alterar a sua beleza, a sua estrutura e, consequentemente, vão produzir doenças, porque um espírito que tem a sua alteração na sua conformação, ele também vai produzir alterações funcionais, né? Ele vai produzir fenômenos mórbidos no corpo físico, né? Portanto, está muito claro para nós, né, que a saúde do nosso perispírito está diretamente relacionada à nossa saúde mental, e a nossa saúde mental está diretamente relacionada à saúde espiritual. E a saúde espiritual guarda íntima relação com as nossas condutas morais. Aqui suscitamos os gregos, né, que eles associavam o bom ao belo. E é assim que funciona a vida, não é? O bom tende a ser belo, o mal tende a ser horroroso, feio, degenerado, não é assim? É da lei de Deus, né? Então sejamos o máximo possível bons e o nosso perispírito será iluminado, né?
Muito bem, Gilson. Tá Muito certo? obrigado pela sua presença novamente aqui no Espiritismo BH. Uma ótima oportunidade de você nos esclarecer sobre temas assim ligados à parte científica do Espiritismo, né? Então nós agradecemos de coração a sua colaboração. Eu que agradeço, viu, Marcelo, por essa oportunidade. Me sinto muito feliz, como disse, por estar aqui. Mas deixamos o convite para vocês e para todos os estudiosos, que é um capítulo que não se encerra. O estudo do perispírito é um dos estudos mais abertos na atualidade, né, para o estudioso espírito, porque nós podemos estudar ainda muitos aspectos outros do perispírito. Fica aqui até o convite, né, para a gente fazermos depois uma segunda conversa, né, analisarmos os fenômenos da embriologia sob o ponto de vista espiritual, perispiritual, né, analisarmos outros fenômenos como a reciclagem do perispírito, né, que é algo que até então nós não tivemos muita oportunidade ainda para estudarmos isso na doutrina espírita, né, as movimentações inerentes do campo perispiritual e as alterações da forma do perispírito, nós chamamos dismorfias perispirituais. Né? Lembrando para vocês que dis é distúrbio, morfia é forma. Então, distúrbios da forma perispiritual, né? Onde nós vamos estudar os ovoides, né? Os fenômenos das zoantropias e outros fenômenos mais que fazem parte, né, de um capítulo muito importante das patologias do perispírito. Então, eu me despeço também de todos, desejando que Deus esteja conosco e que a paz esteja em nosso coração. Então, o que achou dessa entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!